Conrado, primeiramente, obrigado aí por topar estrear no nosso Diálogos PX, né? Um grande prazer ter você aqui, poder ouvir um pouquinho de você aí, da sua trajetória e os seus cases aí, então acho que vai ser um bate-papo bem legal. Então, primeiramente, obrigado por topar e obrigado a todo mundo que está aqui com a gente hoje, tá? Acho que vai ser um bate-papo bem descontraído, tá? A ideia de ser no Google Meet, até já explicando, que eu estou vendo que tem muita gente nova aqui, a ideia de ser no Google Meet, que na verdade isso aqui é uma gravação, tá? A gente vai gravar esse bate-papo e depois a gente sobe para a página no YouTube do Amigo CX. Mas a gente quis trazer para dentro do Google Meet justamente para criar um grande diálogo, né? O nome é intencional de ser um grande diálogo, né? Então, quem vem no ao vivo aqui com a gente tem a oportunidade de levantar a mão, fazer pergunta, mandar um comentário aqui no chat, que a gente vai interagindo e vamos aproveitar o Conrado aí para absorver o conhecimento e aprender muito com a jornada dele, tá? Então, fiquem à vontade para levantar a mão, escrever um comentário, que aí eu vou aqui pescando isso, vou trazendo para o Conrado, eu vou fazendo essa moderação para a gente não perder nada, tá? Só contando um pouquinho da história do Diálogos, né? O Diálogos, na comunidade, para assuntos gerais de experiência, ele começou em fevereiro. Então, a gente vem desde fevereiro fazendo praticamente toda semana um diálogo desse com profissionais do mercado de diferentes indústrias, que já passaram a gente da Fórmula 1, Olimpíadas 2016, Aeroporto de Cargas de Viracopos, da Volvo. Então, a gente sempre tenta trazer experiências bem diferentes para a gente poder, de fato, agregar valor para quem está assistindo, para quem vai assistir depois no YouTube, e poder ser conteúdos diferentes, né? A gente não ficar na mesmice ali, só daquele papo mais técnico que a gente está acostumado a ver, e sim trazer um diferencial. E aí a Clarissa me chamou e falou, Bruno, vamos montar um canal do Amigo do CX para a área da saúde. E aí lançamos esse canal, temos um canal gratuito para quem quiser participar, depois eu vou jogar aqui no chat também para quem não estiver e tiver interesse, é um grupo no WhatsApp, mas bem focado só para a experiência da saúde, né? E a gente decidiu trazer o Diálogos PX, o Diálogos na área da saúde também. Então, aqui, eu vou fazer essa dobradinha com a Clarissa. Clarissa, dá um oi para todo mundo te conhecer também. Oi. Se apresenta, por favor. Sou a Clarissa, trabalho com experiência do cliente e do paciente. Então, hoje eu fico mais voltada aí para empresas na área da saúde. E um desejo aí, né, de ter esse canal de troca com a parte de experiência do paciente, né? É um espaço muito grande, né, que a gente tem para discussão. Então, a gente vai estar dividindo os palcos aqui, né, nesse bate-papo com o Conrado e com os futuros convidados. A gente vai estar divulgando, né, os próximos eventos. A ideia hoje é a estreia, então o Conrado tem uma missão aí especial aí de estrear, mas a ideia é a gente trazer outros diálogos também na área da saúde, né? E dando um spoiler aqui, a gente vai ter um encontro no próprio Sírio, no dia 1º de setembro, que vai ter uma visita no Sírio, a gente vai conhecer os bastidores, vai ter uma série de conteúdo e poder ver na prática ali como que funciona toda essa estrutura do Sírio. Fechamos hoje com a Mari Caetano, né, que é a Head de CX, e em breve a gente vai estar lançando também esse evento, então quem tiver interesse, fica de olho aí no nosso calendário. Outro link que eu vou colocar aqui no chat, que a gente tem um calendário de eventos, então assine esse calendário que vocês vão poder ter acesso a tudo que a gente está fazendo, tá? Então, vocês quiserem estar mais próximo, então podem acompanhar. E acho que é isso. Acho que agora é aproveitar o Conrado aí, aproveitar o tempo dele aí, para a gente poder explorar aí e conhecer um pouquinho mais de como a tecnologia reescreve, né, a experiência do paciente e ouvir um pouquinho, ouvir os cases, tá? Só antes da gente começar, só 2 pontos aqui de novo. Um lembrete, fiquem à vontade para perguntar, levantar a mão e mandar perguntas aqui no comentário, tá? E o segundo, Conrado, aqui é mais direcionado para você. A gente tem uma tradição, digamos assim, né? Em todos os diálogos a gente começa com 2 perguntas, tá?
A primeira delas é quem é o Conrado, né? Quem é o Conrado além, né, do crachá, né? Conta um pouquinho para a gente. Boa. Bruno, eu toda vez eu começo uma apresentação, né? E eu acho, eu fujo daquela parte que fala do sobre mim. E aí a minha esposa, que é fisioterapeuta, tem a pós de experiência do paciente, eu ia ter uma aula e ela falou assim, traz sobre você, porque isso é importante para a experiência, né? Sim. Então, eu vou aproveitar até, então já vou usar meu primeiro auxílio luxuoso aqui, como diz o professor Pascoal, usar um slide sobre mim aqui. Boa. Então, quem sou eu, né? Eu vou começar da formação primeiro, pensando numa linha do tempo ali, né? Então, eu sou formado em Ciências da Computação, me formei na UMEC, fiz o MBA em Arquitetura de TI, depois pela FIAP. Eu tenho uma experiência longa, né, com tecnologia, então, com consultoria, com gestão de projetos. Eu sempre fui uma pessoa conectada ali com a tecnologia, sempre gostei, né, então trouxe até algumas fotinhos aqui. Eu tinha um projeto de Lan House que a gente fazia. Opa, fechei minha apresentação, mas voltando à minha apresentação. Que a gente fazia em casa ali com os amigos, então, totalmente improvisado aqui, a TV de tubo e tal. Isso aqui é lá nos anos 90. Né? Mas além do crachá, né? Então, eu sou casado, sou pai do Benício e da Júlia, casado com a Tânia, também tutor da Mel ali. E apesar da minha experiência sempre, por muito tempo, ter sido em tecnologia, em clientes de vários segmentos, eu não sei por que razão, mas eu sempre tive interesse na tecnologia associada à saúde. Eu falo que eu sempre gostei disso, sempre. Eu não tenho estômago para a área médica, clínica assistencial, mas eu sempre gostei, assim, eu achava fantástico, né? A minha mãe precisou fazer uma cirurgia, né? Pensava no marca-passo, Holter. Então, eu achava muito interessante como que a tecnologia realmente ajudava na saúde, né? Então, quando eu terminei a graduação, me formei não, né? Comecei um mestrado em engenharia biomédica, não estava maduro o suficiente para terminar e nunca voltei nele, porque acho que ainda não estou maduro para terminar um mestrado, mas era um segmento pelo qual eu sempre fui apaixonado. Então, quando veio, em final de 2019, o convite, na época o gerente de desenvolvimento era o Diego Aristides, ele me chamou para trabalhar no hospital, né? Quando veio o convite, eu falei, olha, Diego, eu nem sei o que é, mas sou eu, a pessoa é eu. E aí comecei no CIR aqui em fevereiro de 2020, um mês antes da pandemia de Covid-19. Chegou na época boa, né? Negócio intenso, momento intenso para cá. Foi um belo teste para saber se ia gostar da área da saúde ou não, né? Pois é, cara, e não teria como não gostar, né? Assim, vir para o hospital naquele momento, a gente realmente comecei dentro da área de tecnologia, né? E apoiando ali nos primeiros momentos como que a gente podia mudar um pouco a área de TI, né? Em pouco 2, 3 semanas, e rapidamente a gente ter que apoiar a instituição, né? Para lidar com esse cenário da pandemia e organizar como que os times poderiam trabalhar remoto. E todo o engajamento ali, não tinha a área da saúde, não tem como você não se apaixonar, né? Que foi um momento de muita digitalização, né? Então, assim, a tecnologia foi fundamental para fazer com que as coisas acontecessem, né? E não teve muito tempo de planejamento, né? Tinha que tocar enquanto, cara, estava tudo acontecendo e era muito testar, ajustar, testar, errar rápido e ajustar rápido, né? E a instituição, assim, as instituições de saúde, né, não tem um modelo de trabalho remoto, né? Hoje sim, mas à época, então como que a gente faz para esse organismo todo continuar funcionando de uma maneira diferente, né? Então, foi muito significativo, assim, aprendi muito sobre a instituição, muito sobre a área da saúde em pouquíssimo tempo, né? Até pela
pela natureza ali, como eu estava chegando com práticas de abordagem ágil, você acaba tendo uma capilaridade muito grande, então foi realmente muito, muito significativo. Legal, legal, Conrado. E a segunda pergunta que a gente sempre faz para todo mundo é o que é experiência para o Conrado? E aí, no seu caso, experiência na área da saúde, como você enxerga esse termo, na experiência da saúde? Boa. Tem um rapaz que trabalhou com a gente aqui, que era o Eric Sá. O Eric, ele estava à frente do time de User Experience. E o Eric, ele me ensinou uma vez, a gente conversando sobre isso, ele falou assim, Conrado, a gente não define experiência. Eu não consigo construir uma experiência, eu consigo criar mecanismos para que a gente proveja uma experiência, mas eu não consigo determinar qual é a experiência que o meu cliente vai ter. Então, eu posso tentar fomentar uma experiência, mas isso depende muito da característica dele. Então, para mim, a definição de experiência, né, vem dessa questão entre elementos que me são fornecidos, elementos ambientais, elementos relacionais, mas também do indivíduo que está passando por aquela trajetória. Então, eu posso, de repente, sei lá, vou para a Disney, mas no momento em que eu não estou bem, a experiência pode ficar muito ruim, né? Então, a Disney se esforçou ao máximo. Eu não sei se alguém já passou por uma experiência ruim na Disney, talvez sim, mas a Disney deu o melhor dela para ofertar uma boa experiência. Mas o indivíduo que passa por aquela experiência determina grande parte dela. Então, é esse conjunto de sensações e vivências entre aquilo que o ambiente me fornece, mas aquilo que intrinsecamente eu também me permito experimentar, né? Sim. Acho que tem um ponto interessante aqui, você trouxe Disney, né? Obviamente a Disney também e tem gente que tem experiências ruins com a Disney, também acontece, né? Eu acho que o ponto não é a gente ser perfeito, né, nessa experiência que a gente está entregando ao cliente, ao paciente, enfim, a quem está nessa relação naquele momento com a marca. E sim, se tem um problema, como que se resolve aquele problema, né? E se não tem um problema, qual que é a intenção daquela relação, né? Eu gosto de trazer muito um termo que o Ian Goldin fala muito, que é a jornada intencional versus a jornada acidental, né? A intencional é aquela que existe um padrão, né? Se você for no Sírio 10 vezes, provavelmente 8 ou 9 experiências vão ser o mesmo padrão. Uma vez pode errar? Pode errar. Talvez seja por um momento do cliente, pode ser por uma falha que teve ali, mas o padrão é aquele, né? A gente está acostumado com aquele padrão. Então, quando eu precisar ir no Sírio, eu já vou lembrar, cara, o padrão é aquele, é um ruído a menos nessa jornada, antes mesmo dela começar, eu já vou pensando que vai ser, já vou esperando o que vai ser entregue, né? Quando a gente traz uma experiência acidental, como a palavra diz, acidental. Então, se eu for 10 vezes, provavelmente eu vou ter 10 experiências diferentes, né? Vai depender do humor da pessoa que me atendeu, vai depender do momento lá sei lá, o médico me atendeu, enfim. Tem vários elementos ali que vai da característica das pessoas que estão me relacionando do que uma padronizagem daquela jornada como um todo, né? E então, acho que é bem por aí, né? Acho que a gente, cada vez mais, trazer essa intenção, né, nessa jornada e conseguir, de fato, entregar o que o cliente, né, o cliente vai ali buscar, né, ele está sempre indo buscar alguma coisa, seja um serviço, seja comprar um produto, seja, né, construir uma relação. Então, acho que é muito criar essa intenção por trás, né, para a gente conseguir entregar melhores experiências. Sim. E esse é um ponto importante, né, porque você falou também como eu reajo a um sinal, não sei se é um sinal, um elemento ali, um momento de uma experiência ruim, mas como eu reajo a ela também, ela é significativa, né? Talvez eu não consiga, e talvez não, com certeza eu não apagarei uma experiência ruim, mas eu responder a ela, né, pode trazer uma experiência muito forte, positiva na sequência, que acaba revertendo uma sensação no cenário total, né? Exato. Isso é importante. E aí o tempo e a capacidade de resposta faz uma diferença muito grande. Às vezes vai gerar muito mais conexão depois de um problema, pela forma que você tratou aquele problema e resolveu, do que um cliente que talvez não tenha tido nenhum tipo de problema e está ali consumindo do jeito dele, né? Porque ele nem teve a oportunidade de vivenciar isso e saber, cara, se tiver algum ruído aqui,
eu sei que vai ser resolvido e vai ser resolvido da melhor forma, da forma mais ágil, né? Sim, acho que você pode alçar esse paciente, essa pessoa, a um lugar tão especial depois que você fez uma situação ruim, né, que isso faz uma diferença também absurda e realmente é bem propício. É. E, Bruno, Conrado, pode falar, pode Clarice? falar. Não, Clarice, eu só ia te parabenizar, inclusive, porque trazer a visão do paciente, né, trazer a experiência do paciente é um cenário de complexidade, né, isso que a gente fala do indivíduo, por exemplo, quando a gente trata de uma pessoa numa posição de paciente, ela tem fragilidades e características e talvez aberturas ali diferentes, né? Então é importante, muito importante a gente olhar para isso também dentro de um contexto diferente para a saúde, né? Então eu queria te parabenizar pela iniciativa, você, o Bruno. Obrigada. Eu sei que você trouxe uns cases para contar para a gente, né? Mas antes disso, eu queria que você falasse para a gente o que é ser um gerente de inovação. O que define na prática ser um gerente de inovação dentro de um hospital como o Sírio-Libanês? Boa. Eu vou começar de uma parte de uma história um pouquinho anterior, mas o hospital sempre teve a inovação, né, como uma qualidade, uma característica. Mas como todas as instituições, né, em diferentes momentos, às vezes as coisas estão atuando, respondendo de uma forma e passa a responder de outra, né? A gente tinha a área de inovação na instituição. Quando eu entrei em fevereiro de 2020, existia uma área de inovação que atuava dentro da instituição. E quando a gente foi trazendo a parte de práticas, abordagem ágil, efetivamente, né, que eu gosto muito de diferenciar métodos e frameworks de agilidade com abordagem ágil, que é uma coisa que tem um nome, mas para mim ela tem um contexto que tem muito a ver com essa questão do design thinking, dessa centralidade no cliente, né? A gente começou a mudar a forma como a tecnologia estava atuando dentro da instituição. Então, a área de tecnologia passou a ser vista como realmente algo mais transversal. No momento da pandemia, por exemplo, a gente atuava em muitas formas para poder responder à necessidade das áreas. A gente teve a oportunidade de ser chamado ali pela maneira como a gente estava trabalhando e desenvolver uma solução para que a gente conseguisse aplicar as primeiras doses de vacina às pessoas que estavam realmente na linha de frente e evitando ruídos que pudessem acontecer na jornada, né? A gente pode falar disso também como um case aqui. E aí, conforme isso foi avançando, a gente foi reorganizando a área de inovação para que ela trouxesse uma abordagem diferente de como a gente estava seguindo, né? Enfim, teve algumas alterações, e hoje, como gerente de inovação, né, acho que o que são algumas características que a gente enxerga, né, a diretoria de inovação, eu como gerente de inovação, o time de inovação aqui dentro, uma das primeiras coisas que eu trago é realmente muito uma curiosidade ativa, porque como eu vim de uma área de tecnologia, por exemplo, ou outras pessoas dentro do time vieram de outras áreas, ou mesmo que eu fosse do núcleo de, sei lá, associado aqui com a enfermagem, eu preciso conhecer outras jornadas e outras experiências aqui dentro de colaboradores ou de pacientes. Então, essa curiosidade eu trago como uma característica muito relevante. E hoje eu tenho aqui o papel, né, de poder impulsionar a instituição dessa abordagem, efetivamente, frente a problemas complexos, de uma maneira de lidar com essa complexidade, de uma forma a responder a essa complexidade com agregação de valores, novas tecnologias. A gente hoje é muito fácil a gente pensar em inovação no contexto de IA, né? A IA ela está presente hoje, ela é uma tecnologia com potencial de disrupção enorme, mas não é só IA, né? Quando a gente fala de tecnologia aqui, tecnologias são várias e a tecnologia digital é uma delas. Então eu preciso
trazer para a instituição, né, e fomentar na instituição, e me conectar com as pessoas que já fazem isso, porque o time assistencial, por exemplo, os times operacionais são extremamente inovadores, então meu papel é um pouco de canalizar essas ações que estão acontecendo, trazer numa organização e prover de volta, talvez, mais método, mais validação, muitas vezes, eu não preciso nem agregar nada, é mais validar que o que está sendo feito no caminho correto, ou trazer tecnologias novas que possam ajudar a gente, podem ajudar a gente ali a solucionar alguns problemas que estejam postos e que a gente, às vezes, não consegue resolver da mesma forma como a gente vinha atuando, por exemplo. E, Conrado, só uma dúvida aqui, um comentário nessa linha que você trouxe. Geralmente, quando a gente está do nosso lado aqui, de sentar na cadeira de experiência do cliente, a gente tem sempre esse desafio de conectar com a área de tecnologia, com a área de desenvolvimento, porque muitas vezes elas são apartadas, né? Tecnologia e desenvolvimento tá ali pensando em produto, em features, e muitas vezes não está conectado com a área de experiência do cliente, ou com marketing, ou com outras áreas que tem uma conexão mais próxima com o cliente, né? E aí a gente sempre tem esse desafio, né? Como que a gente se conecta e como que a gente se aproxima, né, do seu time, né, da sua posição, para justamente fazer essa união. No seu caso, quando vocês estão pensando em inovação, em desenvolvimento, geralmente quem está nessa mesa, quem está discutindo, com quem que vocês estão discutindo para justamente garantir que na ponta seja a melhor experiência para o cliente, seja o melhor produto, e não ter um retrabalho, talvez, de lançar uma coisa, ter que voltar atrás, porque não tinha esse olhar mais de frente, né, de linha de frente ali, de saber o que o cliente precisa. Bruno, eu acho que a gente precisa ouvir o hospital a todo instante, todas as áreas e todos os times. É muita coisa e é impossível de fazer isso, mas eu preciso estar sempre rodando a instituição, conectado com as pessoas e entendendo quem que tem algo que eu possa colaborar ou quem, inclusive, tem algo que eu possa receber. Quem tem que estar nessa mesa? Né? Quem são as áreas que a gente tem que envolver? Especialmente quem está na ponta. Especialmente quem está na ponta. O cliente, eu tenho que tentar fazer isso da melhor maneira possível, né? Então, se eu vou fazer uma solução para um sistema assistencial, por exemplo, eu preciso envolver a assistência. Acho que essa é a primeira coisa. E não é a assistência, a gerência da assistência. Ela precisa estar junto. Mas eu tenho que trazer as pessoas da ponta da assistência, quem está no dia a dia ali com o paciente, quem está enfrentando o problema todos os dias. Como a gente fala da área da saúde, a complexidade é maior. Então, eu preciso trazer cibersegurança, eu preciso trazer o time de tecnologia, eu preciso trazer o time do jurídico, às vezes eu preciso trazer o time do marketing, governança clínica, eu preciso. Tá? Inclusive, muitas vezes, o corpo clínico. Eu consigo trazer essas pessoas a todo instante, ou eu lembro de trazer isso tudo a todo momento e no momento ideal? Nem sempre eu consigo. Às vezes a gente deixa escapar alguém que precisava estar envolvido e eu preciso estar muito atento a isso e envolver, né? E, efetivamente, o cliente. Agora, como nem sempre eu consigo trazer o paciente, né? Nem sempre dá para a gente fazer isso em alguns momentos ainda de definição, de prova de conceito, mas eu preciso ouvir ele das formas que eu consigo, né? Então, olhar para as ouvidorias, olhar para as informações que a gente tem do paciente, olhar para o comportamento desse cliente, paciente, né? E olhar também como ele responde a algumas coisas. Então, se eu vou desenvolver, por exemplo, como a gente fez na época que a gente estava redesenhando o app do paciente aqui, eu tenho que ter um time de usuários, né, me dizendo como isso responde, tá? Eu não gosto tem uma frase que diz que eu atendo o paciente interno, né?
Eu sou o paciente, não, o cliente no caso, né? Então eu sou o RH, eu atendo o cliente interno. Eu sou o jurídico, eu atendo o cliente interno. Eu não gosto da expressão cliente interno, porque todo mundo está aqui para atender ao... Eu vou falar cliente primeiro, né? Antes de falar do paciente, mas todo mundo está aqui para atender o cliente. Se eu sou o RH e eu estou no time de recrutamento, eu estou aqui para contratar as melhores pessoas para que essas melhores pessoas possam atender ao cliente melhor. Se eu estou definindo uma política de férias ou uma política de remuneração, tudo isso é para que o time possa atender melhor ao cliente. O time de tecnologia, a mesma coisa, né? Eu posso estar trabalhando aqui no sistema de prontuário que o cliente, o paciente, nunca vai ver o sistema de prontuário, vou falar assim, a tela. Mas se eu faço um sistema de prontuário que ele é caótico, que ele tem um excesso de aviso, ou que é uma tela difícil de navegar, eu estou tirando o profissional assistencial da linha de frente, colocando ele em uma tela em que ele vai depender de mais esforço, mais tempo para fazer alguma coisa. Então, sempre tem que pensar no cliente final na ponta. E, acho que só para ratificar a sua pergunta, né, quem precisa estar na mesa, quando a gente fala de saúde, é muita gente. Então, se eu estiver falando de soluções assistenciais, eu tenho realmente bastante gente para envolver. Né? E uma coisa também que a gente tem que ter tranquilidade quando a gente fala de inovação em saúde, é que às vezes eu vou ter que validar tantas e tantas vezes uma inovação que ela vai perder o verniz dela de inovação. Às vezes eu vou ter a impressão de que aquilo já virou um lugar comum, né? Mas ela é uma inovação, mas eu preciso ter ela muito, muito bem validada, né, para não trazer riscos ou até desconforto para uma pessoa que está numa posição de ser, naquele momento, ser um paciente. Respondi ou enrolei? Respondeu. E no final do dia é sobre pessoas, né? Se for do cliente interno, cliente externo, é tudo pessoas, né? Exatamente. Conrado, e como que você faz a ponte entre a estratégia corporativa e a linha de frente médica, né? A linha de frente clínica, para identificar, na hora de identificar as dores, oportunidades da inovação? Boa. Clarice, como inovação, aqui a gente definiu 3 pilares de atuação. Né? E, como eu falei, assim, a inovação, em muitos momentos, ela responde de formas diferentes. Né? Neste momento atual, nós estamos priorizando os temas que são mais estruturantes do que aquilo que é uma inovação de testagem ou coisas que a gente fala um pouco mais de futuro. Então, a gente priorizou, a maior parte do meu esforço aqui, eles estão em temas que são definidos pelos executivos da instituição, pela estratégia da instituição, pelos comitês, enfim. Então, meu maior esforço hoje, ele não é nem algo que necessariamente eu, como inovação, fui buscar. Ele é uma coisa que a instituição entende e prioriza como, olha, esse aqui para a gente é uma avenida de crescimento ou é um ponto de dor e a gente vai priorizar. Então, a inovação entra para entender qual é a melhor forma de responder para aquilo. Existe a necessidade já, e aí vocês entram para... Isso. A gente sabe, a gente tem uma visão de aonde talvez para ser priorizado. Mas o que exatamente, a gente tem um ponto aqui que, assim, essas priorizações, elas tratam de temas que são altamente complexos. Então, uma coisa é falar assim, gente, nós vamos resolver aqui como que eu faço um agendamento de exame. Né? A outra coisa é, eu quero resolver aqui e como que eu entrego uma melhor experiência para a jornada do paciente que vem para fazer exames. Uhum. Então, uma nova solução de agendamento de exame é uma coisa. Uma visão transversal, institucional, que fala de ponta a ponta, desde o momento em que eu pensei, né? Ninguém pensa assim, vou fazer um exame hoje, mas que eu entendi que eu tenho uma necessidade de fazer um exame, até o momento que efetivamente eu fiz esse exame, isso aqui tudo é complexo pra caramba. Então, a gente priorizou, e esse é um exemplo real, né, a jornada do paciente da parte de medicina diagnóstica. A minha prioridade é essa. O que nessa jornada a gente precisa entrar e ir avaliando e entendendo. E aí tem uma coisa interessante também, normalmente quando a gente fala de saúde, a gente olha para outros players de saúde. Né? E aqui, comentei da inteligência artificial, por exemplo. A inteligência artificial,
ela traz todo mundo para um momento em que a gente chegou num cenário em que a gente tem muito potencial, mas ninguém sabe ainda muito bem o que e como fazer, né? Então, eu preferi olhar para players de outras áreas. Então, vamos olhar para o banco, o que o banco está fazendo, vamos olhar para a própria rede de logística, o que eles estão fazendo, e o que daqui faz sentido para eu conectar dentro da minha experiência, da minha jornada do paciente. Pode falar, Joel. Boa, tudo bom, Conrado? Tudo bem? Muito em linha, você falou aí de experiência. Quando a gente fala de experiência ali do cliente, do paciente, está falando ali de pessoas, de processos, de tecnologia. E quando, você, como área de inovação, quando você olha para esses pontos, você olha para todos os três, ou você olha só para tecnologia, só para inteligência artificial, você também mergulha em processo, também mergulha em pessoas, como é que funciona isso? Joel, boa, obrigado pela pergunta. Essa foi uma das razões da diretoria da inovação se separar da tecnologia. E hoje a gente tem uma diretoria de tecnologia e uma diretoria de inovação. E eu já me arrependi da expressão separar, porque parece que são duas coisas separadas, né? Na verdade, a gente... não sei qual termo que eu vou usar agora, melhor que separar, mas enfim, são duas estruturas extremamente relacionadas e precisam estar muito forte, muito conectada, porque dificilmente hoje em dia tudo passa pelo digital, né? Só que, nesse ponto que você traz, nem tudo nasce do digital e nem tudo é necessariamente digital, ou o pensamento não pode surgir do digital. Como eu tenho uma bagagem de tecnologia, meu histórico é muito de tecnologia, minha formação é de tecnologia, eu tendo sempre a pensar pela tecnologia, né? Então, isso foi até uma provocação para a gente como instituição, para a gente mudar esse foco. Antes, quando a gente estava junto dentro de TI, as soluções de inovação surgiam da tecnologia digital. E a gente fez justamente esse redesenho para a gente olhar para tudo. Então, dentro do meu time, eu tenho um time extremamente multidisciplinar mesmo, e acho que não existe a palavra, mas eu vou falar multimental. Né? São pessoas com diferentes perfis. Tem gente aqui que não conhece do digital, conhece de outros cenários. Tem um time de processos aqui com a gente. Então, ao longo dessa jornada desse time nosso aqui de inovação, a gente aprendeu a aprender muitas vezes de formas diferentes. E com isso eu consigo entender mais sobre as pessoas, que estão realmente inseridas naquela demanda. Então, se a gente fala de um problema assistencial, né? O time sabe hoje se conectar muito bem com o time assistencial. Se eu falo de um paciente oncológico, eu sei me conectar muito bem a essa pessoa. Talvez eu esteja exagerando aqui agora, dizendo muito bem, mas, poxa, num nível bem interessante, sabe? Então, a gente tem os três pilares: as tecnologias, as pessoas e o processo. Isso era um gap antes nosso, quando a gente estava em tecnologia, porque a gente não tinha um braço de processo. Então, eu até tentava responder a isso, mas faltava essa expertise, né? Então, mais um outro ponto é, muitas vezes, o processo, por mais que eu tente entender ele, quem conhece ele é quem está na ponta. Então, eu preciso trazer essa pessoa tem que estar inserida aqui com a gente, tá? Arlon? Conrado, uma dor que geralmente a gente tem quando a gente fala de CX, acredito que PX também, eu não tenho tanta experiência, porque, na verdade, eu também venho de tecnologia, 26 anos como IBMista também. Opa! Mas uma dor que a gente tem em CX é justamente, vamos dizer assim, o reconhecimento da autogestão. Como é que a gente demonstra valor para a autogestão? Como é que a gente faz para sentar na mesa, para participar das discussões, igual o Bruno perguntou, com quem que você fala, né? Uhum. E eu sei, ainda mais com a denominação garagem, eu acho que já traz para mim uma visão da estrutura de vocês e tudo mais. Eu queria saber como a sua garagem demonstra valor. Como é que ela se torna relevante? Vocês têm métricas, enfim. Como é que vocês são reconhecidos aí dentro da estrutura do Círio? Boa. Deixa eu fazer algumas ponderações aqui, tá? A gente tem uma estrutura hoje, né? O Bruno falou ali da visita com a Mariana Caetano, né? A Mariana Caetano é a pessoa hoje à frente dessa parte de estratégia de CX. Tem a Marina Muto, que é a pessoa que
tem esse olhar para a parte da experiência, efetivamente, da operação, não na operação, porque tem o time de operação com a doutora Daniela, né? Então, a gente tem algumas pessoas aqui, né? Mas tem uma área que olha para a estratégia, tem uma área que olha para a jornada, vamos colocar assim, tem a área assistencial, tem a doutora Daniela olhando para a operação, mas são algumas frentes. E aí, quando a gente fala de patient experience mesmo, e é um tema que eu tenho aprendido mais sobre ele, porque muitas vezes a gente coloca no lugar comum, né? E minha esposa muitas vezes também, junto com a Clarissa ali na parte da Sobrex também, ela traz uma questão que ela fala o seguinte: a experiência do paciente não é o bolinho no aniversário dele, ou o bolo, ou o bolão, né? Isso é ótimo para o cuidado, é ótimo para o paciente, mas a experiência do paciente, ela está em um outro elemento aqui, são vários, mas, por exemplo, quando eu tenho ele muito bem informado sobre o cuidado dele, quando ele tem clareza do tratamento, quando ele está aderente ali, sendo tratado com dignidade, né? Então, patient experience aqui traz todos esses outros elementos, e eu, como inovação, eu sou um agregador, vamos falar assim, de capacidades para dentro desse time, mas existe esse time todo que define muito bem como é essa experiência, né? essa jornada toda. É fácil fazer a tradução de experiência para métricas de negócio, por exemplo? Não é fácil. Acho que existe até, entre muitas conversas que eu tenho com pessoas de outras áreas, inclusive, às vezes existe uma dificuldade de entender. A experiência, seja do cliente ou do paciente, ela às vezes pode ser lida como conveniência, né? E não é isso. Então, uma provocação que eu tenho feito bastante aqui, e eu não posso dizer que ela já não exista nas áreas, mas eu tenho provocado isso para reforçar isso. Por exemplo, quando eu trago uma pessoa que precisa fazer um exame, e eu coloco ela em um aplicativo, um portal, que ele não tem um bom fluxo, eu estou traduzindo e transferindo para ele um esforço e uma complexidade que vai virar um churn, né? Eu vou perder esse cliente. Então, imagina uma pessoa que já precisa fazer um exame, que talvez ela já não está muito confortável com precisar fazer aquele exame, por mais simples que aquele exame seja. Ou uma pessoa que está numa situação mais crítica, né? E ela lida com uma coisa que, vou falar um exemplo aqui, né? Sei lá, para fazer um exame no sírio-libanês, eu preciso gastar mais energia do que para fazer ele em outro lugar. Cara, eu só quero tirar isso aqui da minha frente, né? Então, a gente precisa entender e reforçar que existe isso. Não é conveniência hoje em dia eu facilitar e tirar a burocracia da mão desse meu cliente. Ele quer isso mais facilitado possível. Tem lugares que a gente tolera essa burocracia, mas tem lugares que não, e tem momentos que não. E se alguém já tira da minha mão essa burocracia, a tendência de eu buscar esse serviço novamente é muito maior. Então, a experiência, ela não é um agrado que eu faço para esta pessoa, né? Ela efetivamente está conectada com as minhas entregas de negócio. E isso é uma leitura importante e não é um lugar comum, né? Não é que, assim, eu não percebo que todo mundo tem essa mesma similaridade com a coisa. Porque normalmente a gente coloca isso num cenário de conveniência, né? Então, é um debate, isso que vocês fazem aqui, tanto com amigos do CX, né? Agora com amigos do Patient Experience, é um debate muito importante, porque a gente imagina que os executivos, as pessoas à frente das unidades, tem essa clareza. Pode ser que eles tiveram, pode ser que eles tenham, mas também eu vejo que, de certa forma, frequentemente, a gente se esquece disso. E a gente pensa no número bruto e esquece para falar assim, cara, para o meu cliente chegar até onde ele precisa, ele está gastando muita energia. Ele não vai ficar fazendo isso. Obrigado. Não foi nada. Boa. Conrado, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário. A gente já está batendo 7h40 aqui, quando o papo é bom, ele passa rápido.
Você comentou, né, que você ia trazer alguns cases, né, até para Boa, traduzir um pouco de tudo isso que a gente está falando aqui na prática. boa. Vamos para os cases, até por conta do tempo, para a gente não perder essas experiências práticas aí também? Vamos. Ô, Bruno, eu vou caminhar, acho que desde de um case mais simples, né? Mas a gente fala bastante, por exemplo, aqui a gente tem os pacientes internacionais. E como a chamada fala do cuidado que não se vê e a tecnologia também, né? Pacientes internacionais. Uma primeira barreira que a gente pode ter para o paciente, né? Eu comentei aqui da questão dele ter a informação clara e precisa ali para ele sobre o cuidado dele, né? A gente tem, acho que mais simples possível, mas um cenário em que a gente precisa de tradução de documentos, né? Um termo de aceite, um termo de consentimento livre esclarecido, enfim, qualquer documento que a gente tenha. Em muitos momentos a gente precisava de uma tradutora juramentada, de um processo de tradução juramentada não, né? Mas de um processo de tradução para isso, né? E hoje, com a tecnologia, a gente consegue fazer isso de uma forma muito rápida e muito simples, na tradução de documentos, com soluções que estão aqui na nossa mão hoje, né? Por outro lado, um fator, às vezes, de complicação para a gente é como que eu faço isso para as conversas faladas. Então, imagina um cenário, tudo bem, na consulta, o paciente já veio procurar aquele médico, o médico também já aceitou aquele paciente, então a chance dele ter uma barreira linguística ali é muito menor, mas eu posso ter um cenário onde eu tenho um técnico, um profissional de enfermagem para fazer o transporte de um paciente e é um paciente internacional. E eu posso ter uma ocorrência ali enfim, de um comentário, por exemplo, alguma coisa que o paciente fala, se aquela pessoa não é falante daquela mesma língua, né? Como que fica esse cuidado, né? Então, eu gosto que está com visita aí, Bruno, e tá uma graça ele ali atrás fazendo a maior bagunça. Um dos cenários que a tecnologia permite, né? A gente conhece os Google Tradutores, as ferramentas de tradução, mas essas ferramentas são seguras para o ambiente de saúde, né? Então, aí só para trazer um ponto, né? Toda a complexidade que a gente tem lidado aqui, por exemplo, poxa, eu poderia usar o Google Tradutor, eu poderia usar o assistente no modo intérprete, e aí a gente, como frente aqui de tecnologia, mas sabendo da complexidade do assunto, né, a gente precisa entender o quanto essas ferramentas estão propícias efetivamente para um cenário de conversa assistencial, uma conversa de cuidado. Uma coisa é uma conversa mais solta, outra coisa é uma conversa dentro desse âmbito, né? Então, a gente tem estudado formas aqui de usar soluções que possam apoiar as pessoas, porque eu não tenho certeza se todos os dias, todas as 24 horas, eu tenho pessoas habilitadas para falar diversas línguas que podem acontecer aqui na instituição, por exemplo, né? Eu comentei eu ia puxar um outro, mas eu comentei da campanha de vacinação, né, na época do Covid, e esse foi um case muito, muito interessante para a gente. A gente estava começo de 2021, chegando às primeiras, acho que eram 3.400 doses de vacina, na época Coronavac, específicas para a gente poder imunizar ali as pessoas que estão efetivamente na ponta, né? Então, quem está na UTI Covid, quem está no PA Covid. E como que a gente pode fazer isso, né? Então, a gente conversando ali com o pessoal do CCIH, a saúde do colaborador, né? Falou, olha, Conrado, a gente vacina, faz campanha de vacinação todo ano para gripe. Mas como eu posso garantir que essas 3.400, não lembro se o número, eu lembro que era 3.000 alguma coisa, vou manter aqui 3.400, as 3.400 vacinas, essas 3.400 doses, vão chegar no braço de quem está na ponta, lá no PA, lá na UTI, sem gerar aglomeração, com segurança, que me permita um acompanhamento. Eu preciso lembrar que eu tenho dose e eu tenho que ter a segunda dose, então tem toda uma gestão para fazer aqui. E aí foi um ponto que a gente juntou muitas áreas da instituição,
para a gente idealizar ali como poderia ser feito isso, né? Então, organizar uma campanha de vacinação efetivamente para poder proteger aquelas pessoas que estavam cuidando das pessoas na ponta, né? Então, sem elas ali, o cuidado também na pandemia estaria comprometido, né? Então, a gente idealizou junto com muitas frentes ali um processo de imunização baseado em agenda, em reserva de agenda, com o controle das pessoas que deveriam estar lá. Então, tinha um login feito por CPF, data de nascimento, por exemplo, para as pessoas que estavam nas áreas, atuando nas áreas, e fazendo esse desenvolvimento. E aí, tudo bem que não é um Patient Experience aqui, talvez nem um CX, mas é um UX. A gente idealizou, então, esse processo e criou uma agenda para isso. A gente contou com um time parceiro que, em 4 dias, a gente colocou a solução no ar. Então, a gente começou, era sexta, sábado, domingo. Na segunda de manhã, a gente foi fazer as primeiras rodadas ali de vacinação, né? Então, a gente chegou na UTI Covid, explicou para o pessoal como ia funcionar, falou assim, você pode pegar o seu celular agora e acessar esse link, escanear esse QR Code. Até o QR Code a gente tinha levado para facilitar, né? E aí a pessoa falou assim, a gente está na UTI, não tem celular, a gente não está com celular aqui. Bom, volta, porque tudo que a gente idealizou, faltou um pequeno detalhe, que foi justamente a gente ir lá na ponta e entender quem era o nosso cliente. Né? A gente pensou com a cabeça, estava lá, mas a importância, né? O errar rápido e corrigir rápido, né? Na hora que a gente foi lá e entendeu o cenário, falou, tá bom, vamos buscar um tablet e a gente vai usar um tablet. Como que eu preciso higienizar esse tablet a cada uso? Então, todo esse procedimento, né? Esse foi um case bem interessante aqui para a gente, né? Trazendo um pouco de um cenário diferente. Pode interromper, Conrado? Pode falar, Bruno. Vou fazer um comentário aqui, acho que eu te ouvindo falar, e acho que você trouxe muito essa questão, né, cara, não tinha internet lá e tudo que a gente desenhou foi para água abaixo, né? E eu acho que os dois cases, ele traduz muito isso, né, de entender a jornada do cliente, de entender as dores que ele tem, as fricções que ele tem, para trazer uma solução, né? Porque, assim, o paciente internacional, cara, assim, não é uma coisa que está no radar sempre, né? Porque não é uma coisa que acontece todos os dias. Mas a partir do momento que você entende e se coloca na ótica dele, né, pela percepção daquele cliente. Rapidinho. Então, assim, a gente não consegue ouvir, tá? Que a gente está na ótica do cliente, entende a dor dele, é muito mais fácil de traduzir aquilo para um produto, para uma inovação, para algo que vai melhorar aquela jornada, né? E às vezes você fala, não é uma inovação, mas no final do dia acho que é mudar um processo que vai gerar mais resultado, menos fricção, menor esforço para o cliente e acabar com um problema, né? Que talvez esse cliente internacional tinha sempre esse problema de tradução, que, sei lá, se é simples ou não, mas é um problema que acontece, né? E aí, quando vocês vão na ótica do cliente lá, entende, você consegue traduzir isso muito bem para gerar uma solução, né? Bruno, e às vezes assim, às vezes até tem um caminho mais simples, mas eticamente com quem está do outro lado ali, né, com o paciente, por exemplo, ele não é o ideal. Pode ser que ele seja um caminho que raramente, ou talvez nunca dê um problema, mas ele não é seguro. Então eu preciso garantir que ele está seguro para isso acontecer. Pode ser mesmo que nunca dê um problema. Nunca, sei lá, vaze uma informação por eu usar uma solução de tradução não ideal, mas pode acontecer. Então, a gente tem muito quando a gente fala de paciente, né, acho que tem muito essa preocupação, é muito forte isso. Então, é aquilo que eu comentei, às vezes isso até mancha um pouco esse verniz da inovação, né? Mas eu como inovação dentro do hospital, eu tenho que estar ok com isso. A gente pode falar dos agentes de IA, por exemplo, né? Poxa, muitos lugares estão usando e funciona muito bem para muita coisa. Mas quando eu trago para um contexto hospitalar do paciente, eu tenho que fazer isso com muita, acho que, segurança, com muita qualidade, né? Porque pode ser que, na grande maioria das vezes, eu não tenho uma alucinação. Sim. Mas pode ser que eu tenha.
E se eu tiver, isso para o paciente pode ser bem, bem ruim, né? E eu não estou nem falando aqui de um evento adverso, tá? De um evento grave. Vamos pensar só o seguinte, eu preciso fazer um exame, eu preciso vir aqui e fazer, sei lá, uma ressonância. Só que, por si só, fazer uma ressonância já pode ser algo ruim, né? Então, sei lá, posso ter medo, posso ter claustrofobia, pode ser qualquer coisa. Eu preciso minimamente me distanciar do meu trabalho, ou me distanciar da minha família, ir até um lugar, fazer aquela ressonância, porque, inclusive, eu posso estar investigando uma condição que já não é bom, enfim, tudo aquilo gera um contexto já difícil. E aí eu tirei uma dúvida de um preparo com o IA. E, poxa, ela errou uma bobagem, mas aquilo inviabilizou meu preparo. Então, assim, não estou nem falando de um evento grave. Ou né? causou uma percepção, ou causou um medo a mais, né? Que às vezes ela trouxe uma coisa errada, que talvez você tenha um problema que você não tem, ou deu um laudo ali que fica meio nebuloso ali o que ela está explicando, você já começa a pensar um monte de coisa, né? E fala, Né? cara, já Então, era, né? O que eu vou fazer da minha vida? então, assim, tudo isso pode trazer uma complexidade maior e um incômodo para alguém que está na ponta lá, que a gente quer acolher. Eu não quero trazer para ela mais complicação, né? Então, tudo isso por si só já traz uma morosidade, vamos colocar assim, no processo, né? Mas são coisas que a gente precisa fazer com cuidado, né? E acho que tem um outro ponto aí, né? A jornada do paciente, né? Já é uma jornada que ele não escolheu estar ali, por mais que seja um exame, já é uma jornada que já começa meio com um nível emocional muito alto, né? É. Mesmo seja no exame, mesmo seja uma coisa de rotina, né? Você tem aquela coisa de ir para o hospital, de fazer um exame, traz outros medos ali né, que você começa a resgatar muita coisa. Então, já é uma jornada difícil, né, de entrar. Então, acho que a palavra empatia, né, nesse cenário, ela encaixa muito bem, né? Que é muito entender isso. Cara, beleza, ele vai vir um exame, não é simplesmente ir lá em um exame que nem eu vou ali cortar um cabelo, né? Existe uma carga de, sei lá, pode ser um trauma, pode ser um medo, pode ser uma série de coisas que aquela jornada que parece simples é uma jornada bem traumática, né? Bem difícil. E se o hospital, as pessoas que estão ali na linha de frente não têm esse cuidado e esse preparo, né? Se acaba transformando uma jornada simples em algo muito mais complexa, né? Exato. Ô, Conrado, e depois que vocês fazem a implementação dessa inovação, falando assim de indicador, como que vocês medem? Por quanto tempo testa? Assim, se é algo urgente, como você falou do Covid, imagino que o tempo de teste ele é mais curto, mas como que vocês medem esse impacto? Quais são os indicadores que utilizam? Boa. E Clarissa, você me lembrou da pergunta do Arlon, que ele falou da parte da garagem. E eu falei e não comentar isso também, mas eu vou começar explicando que a garagem é uma parte dentro do time de inovação, tá? A gente tem toda uma outra estrutura aqui, que é liderada pela Júlia, né? Tem todo um time aqui à frente da inovação, que olha para a parte de cultura, empreendedorismo, e eu tenho uma parte aqui que é o braço, que é a garagem. E eu vou responder como é que a gente mede nos dois cenários, tá? A garagem, ela veio efetivamente até do método da IBM, que é o IBM Garage, que é uma área focada ali em ajudar os times a absorver aquela tecnologia, ganhar mais familiaridade com uma tecnologia, que até então ela não é trivial. Ela começou num projeto de implementação do 5G numa ambulância, então era um teste ali de transferência de dados da ambulância para o hospital usando 5G, e a gente tem um cenário de... Eu começo com uma POC, a POC eu vou testar assim, a tecnologia funciona? Eu consigo pegar esse dado do ECG, desse cardioversor e transportar ele para algum lugar? Consigo. Agora eu vou fazer um protótipo. Eu consigo fazer isso num cenário que eu vou ter um login com mais segurança, mais similar ali? Consigo. Agora eu vou para um piloto. Eu consigo fazer isso agora no ambiente real ou real simulado? Isso vai ter ganho? Aí vem o primeiro ponto que você trouxe. Então, no primeiro momento, as coisas aconteciam na garagem muito provocado pela tecnologia. E não é um problema, porque já é uma característica da garagem, mas a gente começou com duas empresas, à época tinha a Deloitte, eu quero testar o 5G, a gente quer ter um case de 5G na saúde ou fazer algo. O que exatamente a gente não sabe.
E aí vinha a inteligência do time, então a gente foi buscar o quê? Aí a gente foi puxando as áreas, então traz o pessoal da cardio, traz o pessoal do PA, a gente viu o que estava acontecendo no mundo, então tinha uma questão dessa da ambulância, faz sentido para a gente? Já faz sentido. O que a gente entende que isso aqui, qual indicador a gente precisa acompanhar para saber se isso aqui faz sentido, e o que a gente entende que seria sucesso. Então a gente faz essas conversas. E aí, Clarice, assim, primeiro ponto mesmo é com as pessoas que estão na ponta, né? Então, nesse cenário, poxa, se eu conseguir reduzir o tempo entre o evento e o tempo porta-balão, na verdade, o tempo porta-balão, o tempo porta-agulha, né, já é um ganho. Então, existem esses tempos, talvez um indicador e tal, então a gente começa a fazer esses desenhos. Depois a gente entendeu até que o tempo porta-balão ou porta-agulha, ele na verdade, ele começa a contar depois que o paciente chega, né? Mas se eu faço o ECG na ambulância, o atendimento dele começa aqui. Então, como que fica o tempo porta-balão e porta-agulha, se na verdade, antes dele chegar na porta, eu já estava tratando ele? Talvez, não sei se é o tempo, não sei se é a métrica ideal, a gente não tinha essa informação, inclusive. Mas eu sei que eu vou ter um desfecho melhor. Então, a gente faz entra algumas perguntas até nesse sentido, assim, de repente, a métrica que eu tenho não é essa. E esse outro time aqui de empreendedorismo, de cultura, né, também mesmo cenário, desenha com as pessoas na ponta, valida os indicadores, e aí tem indicadores qualitativos ou quantitativos, né? Então, eu vou reduzir o número sei lá, de refeições, por exemplo, que eu preparei e precisei desperdiçar, ou eu vou melhorar o tempo de internação desse paciente. Alguns indicadores, por exemplo, se eu tenho uma solução que me apoia numa consulta, eu vou reduzir o tempo da consulta, talvez eu não consiga mexer nesse indicador. Não consigo, porque a consulta já tem um tempo determinado, ela leva aquele tempo porque é aquele tempo, então eu não vou conseguir diminuir aquele tempo, mas talvez eu melhore a qualidade dele. Então, como que eu meço essa qualidade? Então, a gente precisa se debruçar muito nos indicadores e entender muito quais indicadores fazem sentido, quais não fazem, e o que precisa ser, de repente, mudado. Minha câmera resolveu mudar de cor agora, mas ela faz isso de vez em quando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Que acho que A Cíntia mandou uma, não sei se é uma pergunta ou um comentário, Cíntia. Bruno, você está com... Você está no mudo, Bruno. Desculpa, pessoal, eu ia falar que a Cíntia mandou um comentário aqui, estou lendo o comentário dela. Na saúde, mais do que empatia, ter compaixão, né? O perfil profissional deve ser resolutivo e acolhedor exatamente pela premissa do paciente não querer estar ali. É muito sensível, né? Foi muito do que a gente falou, né? Daquela jornada indesejada, digamos assim, né? E sabe uma coisa que eu acho curioso também, né? Pensando nessa questão da métrica, e aí a mensagem da Clarice da Cíntia, desculpa, me fez pensar nisso também, porque às vezes a gente parte de premissas e métricas que ou elas estão defasadas, ou talvez elas foram mal avaliadas, enfim. Por exemplo, a gente, dentro da área da saúde, a gente escuta muito algumas falas que dizem assim, o paciente que ele é mais idoso, ele gosta de ficar na consulta, porque ele quer conversar, né, e tudo mais, o paciente mais jovem não. E aí eu trago sempre assim, né, qual paciente? Quem? A gente avaliou, a gente pediu, a gente perguntou, a gente mediu efetivamente isso? Isso é uma informação que às vezes ela é repetida em muitos lugares, né? Não é uma verdade aqui dentro, mas muitas vezes a gente escuta isso. O paciente idoso, ele quer ficar na consulta, ele gosta de conversar, a consulta vai demorar mais tempo. Aí eu vi uma pesquisa científica mesmo, de que o paciente idoso ele não está nem aí para a consulta, ele não quer ficar conversando com o médico, ele quer viver a vida dele, né? Então, às vezes a gente tem algumas premissas, né? Uma coisa que eu escutava mesmo, o paciente do sírio-libanês, ele gosta de ligar. Ele gosta mesmo? Né? A gente perguntou para ele se o meu canal hoje mais maduro é o call center, e eu vou perguntar para o meu paciente como que foi a experiência dele ligar, eu falar, cara, eu só tinha essa experiência, né? Então, eu liguei e consegui agendar meu exame, foi ótimo, mas será que eu estou fazendo a pergunta certa? E eu tenho
uma coisa, outro dia eu estava comentando com a minha esposa e ela falando do NPS, né? Eu falei assim, eu tenho uma bronca com o NPS na saúde, né? E eu tive a oportunidade de conversar com um colega que ele me explicou o porquê, né? Mas o NPS na saúde, você vai perguntar, e ela estava montando um material que perguntava assim, né? Você recomendaria o serviço de fisioterapia de tal lugar, né? Eu falei, não, quem que recomenda o serviço de fisioterapia, né? Tô eu e o Joel lá conversando, falei, Joel, tudo bem? Você já fez fisioterapia lá em tal lugar? Cara, ninguém fala sobre isso, né? Então, é o que talvez é uma métrica que ela entendo a importância dela, né? Mas a pergunta talvez poderia ser diferente, né? Se caso você precise de fisioterapia, você voltaria nesse serviço? Enfim, NPS tem as suas regras, né? Mas algumas métricas talvez que a gente coleta, também o Lean Startup chama de métricas de vaidade, né? Então, quantas pessoas baixaram o meu app? 1 milhão de pessoas baixou o meu app. Tá, mas quantas usaram o seu app? Sim. Então, E com qual frequência, né? E o quanto do app que está utilizando, né? Acho que é começar a traduzir isso, e aí acho que é muito. Você trouxe uma questão legal, né? Dessa questão do o NPS tem suas regras, mas. Acho que ele caiu? Não. Não, tô aqui. Eu Não. tô tentando só recuperar minha câmera. Às vezes não é nem sobre o NPS, ou CSAT, ou, sei lá, a quantidade de download. É muito entender o negócio e entender quais são as métricas que fazem sentido para o nosso negócio, né? Porque eu vejo muitas vezes usando o NPS de forma errada, no momento errado, porque o mercado está usando NPS, vamos usar o NPS também. Cara, não está agregando valor nenhum para aquela operação, para aquela empresa, né? Então, acho que é esse cuidado de, cara, meu negócio é esse, eu preciso ter essas respostas aqui, então, para ter essas respostas, o que eu tenho que medir, né? E começar a fazer esse olhar para a gente, de fato, poder trazer informação assertiva e sair desse achismo, né? Da que a senhora, o meu cliente gosta disso, gosta daquilo, as verdades absolutas que a gente ouve aí nos corredores e nas mesas de board, né? Então, traduzir tudo isso através de números, através de dados, né? Hoje em dia, é muito fácil a gente ter dado de tudo. É só a gente pensar o que tipo de dado que eu quero, que tipo de resposta eu quero responder, que tipo de pergunta eu quero responder, e para essa pergunta eu preciso ter esse indicador. Como que eu construo esse indicador, né? Em que momento? Enfim, aí a gente vai construir de uma forma mais estruturada. Conrado, a gente passou da hora aqui, 3 minutinhos, mas só para a gente encerrar aqui, cara, eu queria que você trouxesse aqui quem está começando esse processo de inovação. Qual seria uma dica, qual seria um caminho que você daria aí para você na sua experiência aí, para quem está nessa jornada de iniciar esse processo de inovação? Tá. Eu acho que tem diferentes lugares e diferentes momentos, tá? E aí, como a gente falou aqui daquilo que aonde está mais fácil, está fácil. E talvez a coisa segue, né? Aonde ela não é tão fácil, e aí eu posso voltar até na minha jornada anterior, assim, a gente, né, se a gente pensa em empresas de tecnologia, por exemplo, a gente imagina que a inovação está lá e está posta e é muito fácil, né? E são lugares e áreas diferentes. Então, não precisa nem ser só sobre o sírio-libanês, mas sobre muitos locais, a inovação, ela é complexa por si só, ela enfrenta muita resistência, às vezes nós mesmos somos resistentes nesse cenário, então eu sempre tive para mim que, assim, você tem que estar ok com dar murro em ponta de faca, vai ser murro em ponta de faca todos os dias, né? Você tem que estar ok com a mudança, você tem que estar ok com a resistência das pessoas, você tem que estar ok em enxergar, e aí acho que é um ponto importante, né? E acho que aí é uma característica talvez minha que eu me orgulho dela, acho que isso é também significativo, né? Mas é essa capacidade de empatia efetivamente. Então, não é achar que eu sou o suprassumo, né? Eu não sou o Elon Musk, eu não sou o Steve Jobs, eu não sou. E o hospital é o hospital, o local que você está é o local que você está. E eu faço parte de um sistema, então eu tenho que estar ok com a forma como as coisas são, eu tenho que entender esse cenário. Tem uma frase também de um livro sobre coach de método ágil, né, Agile Coach, que a gente fala, de uma pessoa que chama Lisa Edkins. E a Lisa, ela fala
um profissional de agilidade, ele tem que saber aonde você está, e tem que respeitar isso, mas ele tem que saber qual é o seu potencial e te provocar para isso, né? A hora que a gente fala de inovação, eu preciso entender todas as características desse hospital. Eu não posso achar que eu sou a pessoa mais importante aqui dentro, e nem a mais capacitada, e não sou, mas eu preciso estar ok com isso para eu poder sentar na mesa das pessoas, fazer as perguntas, ter as dúvidas que às vezes as pessoas não têm, né, porque às vezes as pessoas são cheias de certeza também. Então, acho que a empatia nesse sentido cabe muito bem para você lidar com as pessoas e com seus medos, com as suas premissas, com as suas colocações, com as suas verdades, e entender isso e ter humildade para aprender com esses cenários e aí só então talvez conseguir formular resposta para eles, né? Acho que esse é um ponto que a gente tem que ter muita tranquilidade. Eu gosto muito de estar nessa instituição, né? Aprendi muito aqui, gosto daqui, acho que tem as suas características, e saber que eu sou parte aqui de uma coisa que, na verdade, é muito maior, e eu, de alguma forma, posso colaborar com tantas outras pessoas que estão numa jornada tão valiosa e que às vezes a gente consegue responder melhor a elas, né? Boa, muito legal. Eu fiz alguns cursos na área de inovação, e aí duas coisas que eu aprendi, e ver se faz sentido, tá, Conrado? Eu estou aqui invadindo um espaço que não é meu. Mais uma é que a inovação não necessariamente você precisa reinventar a roda, né? Às vezes é um processo diferente que você mudou, você já está inovando, né? É mais simples do que muita gente associa, né? Inovação a algo muito grandioso, mudando a construção de roda de novo, né? E não é isso, né? Não é. Às vezes é um simples papel, e você fala, cara, se eu fizer esse papel e passar esse papel para essa pessoa, né? Pô, que incrível. É isso, assim, é realmente isso. Boa. E o segundo é não ter apego às ideias, né? Desapegar, porque é muito o que você falou, né? Então, cara, testa rápido, valida, não deu certo, muda a página e parte para outra, né? Então, assim, não ter apego ao seu projeto e achar que é seu filho, seu maior projeto da sua vida, tem que desapegar e seguir em frente, né? É isso. E às vezes isso também é muito valioso, né? A gente tem muitas vezes atuações aqui com outras empresas e startups, enfim, e às vezes a empresa tem uma premissa, ela tem uma solução que é extremamente importante, interessante, relevante, e aí ela quer testar aqui dentro. A hora que a gente começa a fazer o teste, a gente fala assim, poxa, não foi realmente, a solução não funcionou da maneira que a gente esperava, por qualquer razão, né? Mas um caso, a gente tinha um teste que a gente estava fazendo com uma empresa, que a solução dela é muito boa em muitos locais, só que a gente, por uma questão da forma como a gente passou a atuar, isso mudou, e essa solução para a gente perdeu relevância. E aí a gente às vezes fica meio assim de dar essa notícia, né? Mas para a empresa, do outro lado, ela falou assim, gente, para mim isso foi muito relevante, porque isso é uma tendência que vai acontecer, então, e eu não estava preparado para ela. Então, aprender com aquilo que não sucedeu da maneira que a gente queria é muito importante também, e tem muito significado. Boa. Só para a gente finalizar aqui, só a Cíntia deixou um recado para a pessoa sair, mas ela disse que está amando o fórum, né? Conrado, você é incrível, me deu uma aula na Pod PX e é marido da minha amiga querida. Obrigado por esse momento, pessoal, eu preciso sair. Então, só deixar aí registrado aí o feedback dela. Cara, e Conrado, meu agradecimento aqui também a você por Muito obrigada. disponibilizar aí seu tempo, né, e poder compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. E todo mundo que esteve aqui. Não, Sara, não, acho que ela errou a mãozinha ali. Palminhas. E, Clarice, não sei se tem algum último comentário também. Não, só agradecer ao Conrado. A gente pode fazer a parte 2. Sempre tem muita coisa. E é isso. Obrigada pelo seu tempo, por ter aceitado o convite. Gente, obrigado pelo convite, obrigado, Clarice, obrigado, Bruno. Foi uma honra estar aqui no primeiro episódio. Estou tenso aqui ainda, porque é uma área muito significativa, muito valiosa. Eu espero poder contribuir de alguma forma para as pessoas, e fico muito feliz mesmo. Abriu em grande estilo, com certeza. E aí, quem entrou atrasado, né, entrou no meio do caminho aqui,
esse episódio, na verdade, ele foi gravado, a gente vai editar, e provavelmente semana que vem já está no nosso YouTube. A gente avisa vocês também. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Logo, logo a gente tem Obrigada, mais gente. novidades, outros encontros e até a próxima. Até. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Cláudio. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.